Quando terminou a primeira edição do curso Fotografando as Poéticas da Infância, nós entrevistamos as professoras para saber o que significava para elas a fotografia. Deu para perceber que elas tinham um antes e um depois do curso. E principalmente uma mudança assim, na postura delas em relação à fotografia para a documentação pedagógica. Fotografia para mim era registrar o real, a situação que estava sendo vista. Era um jeito de deixar marcado e registrado coisas que tinham acontecido. Uma memória visual. Era um registro. Só o registro mesmo. E dentro da escola entendia mais como até uma, não sei se eu posso falar, mas uma propaganda para os pais. Eu não via assim outra utilidade, né, no uso dela. Para mim, antes do curso, fotografia era a possibilidade de congelar um momento vivido que sempre ou quase sempre era algo frustrante. Acho que eu olhava para as fotos como uma coisa menor. Achava bonitinho, mas não eu sempre fui mais vinculada às palavras. Acho que as palavras eram mais fortes para mim do que a fotografia. Como eu sou formada em fotografia, eu sempre vi a fotografia como uma das linguagens artísticas. Então o foco era estético, era em produzir imagens bonitas, questionadoras até. Antes, a escolha das fotos, elas eram aleatórias, né? A gente tem uma cultura no Brasil muito forte da fotografia para mostrar a criança para o pai, para garantir a presença. Fotografia para mim é registro e memória. No contexto da escola, registro e memória burocrática. Então eu nunca tive interesse em registrar e sempre briguei muito para não ficar com uma máquina na minha sala, porque eu achava que impedia o meu processo com as minhas crianças e o processo das crianças comigo. Os exercícios fotográficos, o compartilhamento das produções, o aumento de repertório, são essas coisas que geram a mudança de postura dessas professoras. Elas passam a ver a fotografia agora como um processo. Então, planejar, fotografar, selecionar as imagens. E aí nós perguntamos para elas, e agora? O que é fotografia para você? Além da forma de registro, dá para ser uma forma de trabalho junto com as crianças. E é uma forma de registro diferente, porque o que a gente discutiu também no curso é que não se fotografa qualquer coisa, tem que pensar antes de fotografar e tem que ter um objetivo ao fotografar. E aí, ao olhar aquela imagem, seu objetivo muda, como tudo na sala de aula. O diferencial para mim nesse foi a seleção das imagens, porque eu tirava muitas fotos, tiro ainda muitas fotos. E eu passei a reparar que não é necessário, assim, é necessário, só que eu posso fazer uma autoseleção antes, né? Já tentando, eu vou preparar aquele espaço, então eu vou tirar fotos em tal ângulo, ou até mesmo a luz. O que, assim, eu acho que além da foto, foi também esses detalhes, né, de escolher. Para mim a fotografia abriu um leque para mim. Primeiro porque eu me vi capaz de fazer uma foto que eu gostei. Eu sempre me considerei péssima fotógrafa, agora eu já acho que eu sou capaz de fazer um registro que ficou bacana. Eu fiquei satisfeita com o que eu registrei. E eu vi que esse olhar ele foi ficando mais cuidadoso no processo do curso. É curioso porque antes eu tirava muito poucas fotos. E hoje não é que eu tiro demais, mas eu tenho muito mais vontade de tirar fotos do que eu tinha antes. Porque antes eu ficava esperando, eu acho, alguma coisa maravilhosa aparecer. E hoje eu consigo enxergar o maravilhoso nas pequenas coisas que acontecem. Então, a minha câmera está funcionando muito melhor, a minha câmera interna. Então eu consigo enxergar coisas enormes em pequenas coisas. Então eu consigo fotografar com os olhos muito mais do que eu conseguia antes. Eu não sei, eu consegui ver cada aluno. Né? É como você sempre fala do zoom. Eu não conseguia, porque o dia a dia, ele suga da gente, né, um geralzão. E quando você para em casa e olha a fotografia, os olhares, o que uma criança respondeu, né, eu consegui entender cada aluno. Individualizou. Depois da experiência que a gente teve,
Eu acho que a briga é inversa, de ter uma câmera na minha sala disponível para que eu possa fazer os registros do processo das crianças e olhar para isso como uma forma de revelar o protagonismo delas. E ela passa a ser um grande instrumento, né? Uma grande ferramenta, não só para documentação pedagógica, mas para poder dar visibilidade às produções das crianças e ao meu trabalho como professor que investiga, que aprecia. Agora na escola a gente consegue trabalhar a perspectiva do como a criança pensa, né? Então, eu acho que se tornou muito mais orgânico o olhar, né? Então você vai buscar dentro da sala de aula imagens do que a criança está fazendo, né? De como ela pensa, de como ela aprende. Diferente de só pegar a imagem da criança para mostrar para o pai, para garantir uma imagem daquele momento, né? Então a gente busca o sentido mesmo dessa linguagem para mostrar como a criança pensa. E o mais incrível dessas descobertas é que dá vontade de fotografar muito mais e melhor. Assim, melhor no sentido de saber o que fazer com a câmera como um professor pesquisador. Vontade de fazer muitas coisas. Projetos, colocar a câmera na mão das crianças. Eu tenho vontade de registrar um monte de coisas que eu vejo agora, cenas que eu vejo, eu falo, puxa, se eu tivesse com uma câmera aqui, isso ia dar uma boa história. E a gente ficou com mais repertório para pensar em trabalhos com as crianças. Eu tenho vontade de fotografar todas as atividades que as crianças fazem que não são propostas minhas, porque quando eu vou rever as fotografias, elas indicam caminhos que eu posso seguir no meu planejamento, no meu trabalho com as crianças e mostrar isso eu acho que o grande ganho é poder mostrar para as crianças o protagonismo delas com essas fotografias. Eu acho que dá para explorar não só a nossa fotografia em si, valorizar a fotografia da criança, né, também, que foi uma coisa abordada no curso. Eu acho que dar a máquina para eles foi uma coisa bacana. E aquela imagem não é coisa linda, ai, ficou maravilhoso, enxergar além de uma fotografia bacana, porque a criança ela tira a fotografia do jeito dela, então, mas traz muita coisa naquela fotografia que ela tirou. Eu fotografei muito durante esse ano, mais do que normalmente, até porque tinha o foco dos exercícios para o curso. Muitas crianças se interessaram em usar a câmera. Eu tenho vários alunos que pediam para fotografar. Acho que fazer um diálogo entre o meu registro e o registro deles vai ser um processo interessante, assim, a partir de agora. Numa escola de infância, que é o caso da minha, para mim a fotografia, ela é fundamental. É algo que qualifica a forma de revelar o pensamento da criança. Eu não consigo ver uma boa escola de infância sem a linguagem da fotografia, como forma de registro, como forma de revelar processos, como forma de mostrar a potência da criança. Só a fotografia consegue materializar esses momentos poéticos da infância, porque eles são muito sutis, muito delicados, muito instantâneos. Eu posso dizer assim, que para mim, só a fotografia consegue fazer isso.